Então, oficialmente, boa tarde, turma B. Bem-vindos à nossa primeira reunião aí do tema 2, diagnóstico. Nosso tema agora 2 vai ser a referência docente 5 de vocês sobre avaliação interna. Vou dar já meu ponto de vista, né? Quando você olha esse tema, por mais que eu sei que vocês já viram, e eu não sei o que vocês já viram, e vocês vão ter que ir me contando, mas é tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, né? São tantas possibilidades. E você pensar a avaliação interna só pensando pelas nomenclaturas, né? A sumativa, a formativa e a diagnóstica, só pensando em 3. Já tem tantas possibilidades aí, então eu acho que é algo válido, né? Que vale a pena a gente pensar, mas desafiador também. Não sei se vocês concordam. Bora lá para os nossos slides de hoje. Já deixei eles lá disponível para vocês. Já lancei também o modelo do PDP que nós vamos utilizar para esse tema. Depois a gente vai começar a explorar ele ali. Então, avaliação interna, como eu acabei de falar para vocês. Temos o nosso cronograma aqui, gente. Eu vou tentar dar o meu máximo para dar conta de tudo, porque tinha muita coisa ali que eu queria trazer para vocês e eu acrescentei algumas coisas que, para mim, estavam como comentários para só falar com vocês nos slides. Mas eu acrescentei, porque eu acho que eu considerei importante deixar nos slides para vocês também. Então, talvez a gente passe um pouco rápido por essa parte dos slides, mas eu quero que fique documentado ali para que vocês possam consultar a hora que vocês queiram. E aí eu pontuo as partes que eu acrescentei ali, se a gente não conseguir trabalhar detalhadamente com ele, tá? Nossos objetivos, então, relacionar os conhecimentos da referência docente 5, avaliação interna, analisar a proposta da referência 5 e iniciar a elaboração do PDP. E aí, vamos de tirinha. Então, professor, observe a imagem ao lado e reflita sobre a tirinha da Mafalda criada pelo cartunista argentino Quino. Jennifer, você consegue ler para nós? Consigo sim. Péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com um freguês? Pois é, gente, que coisa, né? Que coisa. O sorriso da Jennifer já quase escreveu o balãozinho do que ela pensa. Vamos lá. De que maneira a nossa prática avaliativa valoriza o percurso de aprendizagem dos estudantes? Então, esse é o nosso questionamento. E aí eu queria que uma de vocês, só estamos em meninas? Deixa eu ver. Uma de vocês trouxesse uma reflexão sobre a tirinha e sobre o questionamento. Quem tá com a língua coçando? Alguém? Senão a culpa vai ser da Jennifer, porque ela que vai escolher quem vai falar. Ninguém quer falar? Então, Jennifer, quem que você quer ouvir? Francine. Nada contra. Tá interessada na sua opinião, Francine? E aí? Reflita conosco. Tá sem áudio. Desculpe. A gente acaba valorizando mais aquela avaliação somativa, né? Mas a gente sabe também que a avaliação ela é diária, né? Então, toda aula a gente está avaliando o aluno, né? Está avaliando o esforço do aluno, está avaliando o interesse, está avaliando se ele tem dificuldade ou não. Mas a gente acaba avaliando fazendo só aquela avaliação ali escrita, aquela avaliação muitas vezes que não considera, digamos assim, o percurso do aluno, né?
Bem isso, né? Eu acho que às vezes a gente sabe, eu não sei se vocês já chegaram a falar isso, às vezes chega falando assim, eu sei que você sabia, eu sei que você vai ver, por que que a tua nota não tá me mostrando isso? Não sei se já aconteceu isso com vocês, porque a gente ainda está num sistema somativo, né? O nosso sistema ainda é somativo, por mais que a gente tenha essas outras abordagens, a nota é o que está validando ainda, né? Então, essa questão da gente sempre parar e refletir o quanto a nota está importando ali, mas o quanto outros pontos também eu estou observando nesse percurso de aprendizagem, né? Quando eu penso em alunos limítrofes, né, eu sei, talvez, até onde ele consegue chegar, e eu sei aonde ele estava. Então, ele melhorou? Ele está melhorando o processo de aprendizagem dele? Né? E vale também para os alunos que têm dificuldade e vale para os alunos que têm facilidade. Esse aluno que tem facilidade está no mesmo lugar ou ele melhorou? E eu acho que é nesse ponto aí que a gente pode pensar. Claro que a gente tem em sala de aula, eu duvido que vocês não tenham, esse aluno que é apenas freguês também, né? Que é difícil a gente parar e pensar para aquele aluno que ele não está disposto também. E aí, gente, para a gente pensar um pouquinho da avaliação, vou trazer alguns pontos aqui em relação à prática avaliativa. Então, a prática avaliativa nesse sentido da gente tentar incluir momentos regulares de feedback, de acompanhamento do processo de aprendizagem, usar instrumentos variados, né, de avaliação, prova, portfólio, atividade prática, trabalho em grupo, mapa mental, conceitual, autoavaliação, oralidade, escrita, que capturem diferentes aspectos do desenvolvimento. Então, eu até dei um exemplo ontem na reunião que a gente estava tendo de repasse de conteúdo, que eu acho que é legal a gente ter essa avaliação, porque, por exemplo, eu sou uma aluna que eu não tenho dificuldade, como aluna, eu não tenho dificuldade em me expressar, em dar minha opinião, em olhar, né? Não tenho essa dificuldade. Mas, se você me der uma prova, se você me der uma atividade que eu precise me concentrar e me deixar em um ambiente com barulho, com movimentação, com agitação, esqueça. Eu não consigo focar. Então, eu já entendo que essa é uma característica minha, que isso me incomoda. Eu lembro que ano passado eu fazia formadores, e aí tinha uma atividade que era... Ai, como que era o nome? Era um formulário que a gente fazia no final da reunião, no Formadores de Recomposição, que a gente tinha que responder 5 perguntas sobre a reunião. Só que aí, a gente dava o tempo para responder essas 5 perguntas, e muitas vezes outros colegas tinham dúvidas, e ficavam perguntando. Gente, eu não conseguia focar para responder. Eu simplesmente não consegui, porque eu sou curiosa, eu sou do mundo, das pessoas, né, de interagir. Então, o meu intuito sempre é meu ouvido estar lá para interagir e não para focar. Então, já é algo que, por exemplo, algumas avaliações me desfavoreceriam e outras não, né? E eu acho que nossos alunos têm isso. Tem alguns parecidos comigo, tem outros totalmente opostos, né? E quando a gente varia a avaliação, isso pode contribuir. A questão da avaliação não considera apenas o resultado final, mas a evolução, o esforço, o engajamento. Se ela incentiva o aluno a refletir sobre o próprio aprendizado, identificando seus próprios avanços. Se ela leva em conta o ponto de partida do estudante e acompanha esse crescimento. Se a avaliação oferece chances para o estudante demonstrar o que aprendeu em diferentes níveis, em profundidade e aplicação. Se elas são planejadas de forma a promover aprendizado incentivando a pesquisa, a resolução de problemas, a colaboração, e se eles são transparentes e comunicados aos estudantes desde o início, né, para eles entenderem. Eu tenho uma mania, não sei se vocês gostam de fazer isso, mas normalmente eu chego para os meus alunos, principalmente nos que eu vou usar algum critério avaliativo, e eu falo assim, olha, agora vocês vão ver um exemplo que eu trouxe, eu estou trabalhando. Quem tem primeiro ano, gente? Meninas, alguém tem? Primeiro ano? A Gislaine tem, que eu acabei de falar com ela, né? Kátia também tem. Vocês já chegaram naquele slide sobre meritocracia? Alguém já chegou? Não? Então, a Kátia já. Eu adiantei ele um pouquinho, porque eu acho que eu pulei 2 e fui ele um pouquinho para frente. A Gislaine ainda não. E aí eu falei, não, eu tenho pouco tempo, é sobre esse assunto que eu vou fazer uma atividade avaliativa.
Então, quando eu comecei a trabalhar o assunto com eles, eu falei, gente, aqui nós temos um slide, mas nós vamos usar mais ou menos umas 3 aulas, porque eu quero que no final eu quero que nessa aula vocês saiam incomodados, eu quero que vocês reflitam criticamente, e para isso vocês vão ter que se incomodar com algumas coisas, eu quero que vocês fiquem com alguma coisa na mente de vocês, e nas próximas aulas eu quero que vocês consigam se posicionar sobre esse assunto. Porque nós vamos fazer uma atividade avaliativa em que vocês têm que se posicionar criticamente em relação ao assunto. Então, eu tentei colocar todo o trajetório para eles entenderem o que é esperado, o que eu espero deles com relação a esse assunto, que foi um assunto que eu optei por ser por fazer parte da avaliação formal. E aí eu gosto sempre de falar onde que eu quero chegar, qual é todo o percurso ali, porque eu acho que a gente situa os alunos ali nos critérios, em ser transparente, em eles entenderem o que a gente está esperando deles também. Querem acrescentar alguma coisa, gente? Então, vamos lá, gente. Tudo isso que eu falei agora, tá aqui. É sobre isso que eu estava falando, tá? Isso aqui são comentários que tinha para mim. Então, esse slide e esses próximos 2 slides, então, são pontos que eu coloquei ali, porque eu acho que são pontos que chamam a nossa atenção quando a gente pensa na questão da avaliação. Tem palavras ali que acho que são muito importantes para a gente pensar nessas avaliações internas, então eu vou deixar esses 2 slides para vocês também transcritos aqui. E aí, então, a retomada da referência 5, aplicar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, de modo a acompanhar e intervir estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, a avaliação interna como um processo não só avaliativo, mas um processo estratégico para você alcançar uma melhor aprendizagem. E aí nós temos um videozinho aqui que faz uma reflexão sobre a prática. Deixa eu só colocar os questionamentos aqui. Eu vou colocar os questionamentos antes da gente ver o vídeo, porque eu acho que já ajuda a gente a se guiar. Então, o primeiro é, de que maneira os instrumentos avaliativos que utilizo evidenciam os processos e os desafios enfrentados pelos estudantes durante o processo de aprendizagem? E quais critérios utilizo para adaptar meus instrumentos avaliativos, de modo que eles respeitem as singularidades e as necessidades de aprendizagem dos estudantes? Então, pensando nisso, eu vou colocar o vídeo para a gente. Só deem um positivo para mim se está aparecendo o áudio para vocês. Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida. Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas. Tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo. É alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos.
um vídeo para ilustrar um pouquinho. E aí eu queria uma de vocês para responder o primeiro questionamento e a outra para responder o segundo. Eu vou pedir para a Francine escolher quem vai responder o primeiro. E se você puder ler novamente a pergunta para a gente, eu agradeço, Francine. Pode ser, Gislaine? De que maneira os instrumentos avaliativos que utilizo evidenciam os progressos e os desafios enfrentados pelos estudantes durante o processo de aprendizagem? Então, durante o trimestre, nós utilizamos vários instrumentos avaliativos. No entanto, claro que, como já visto anteriormente, o que realmente vai para o RCO, o que realmente a gente acaba dando importância, são as avaliações formativas, né? Essas que dão uma nota e que vão, né, permear aí o ano deles. No entanto, a gente faz diversas avaliações na sala. A gente está o tempo todo avaliando o aluno, desde o momento que a gente começa a aula até o momento que a gente termina. Como? Começamos lá fazendo avaliando o conhecimento prévio dos alunos. Toda vez que a gente vai abordar um tema, é interessante que a gente primeiro parta do princípio do que eles sabem para daí conseguir colocar esse assunto. Então, aí já é uma avaliação que eu estou vendo quais são os conhecimentos prévios que esses alunos carregam, né? No momento que a gente faz uma aula diferente, uma aula não só explicativa, mas sim que façam que eles produzam momentos de aprendizagem entre pares, então aqueles alunos que conseguem aprender, que, né, conseguem desenvolver um raciocínio melhor com os colegas, aqueles que já têm uma liderança em si, né? A gente sempre pega aqueles focais, né, na sala. O pessoal que já tem uma liderança, principalmente com línguas, que tem um conhecimento maior, para ajudar aquele outro que não conhece tanto, que tem uma limitação, trabalhando mapas mentais. Então, tem diversas formas que eu acredito que eu uso, acredito que os colegas também devem usar, que nós não chamamos de avaliação na prática, né, mas que é um momento que a gente está sempre analisando, observando e vendo até onde eles vão. Ótimo. É exatamente isso, né? O processo ali. E vocês já tiveram, provavelmente vocês já tiveram casos em que depois das avaliações tiveram que ou puderam acelerar mais ou tiveram que frear. Né? Eu lembro de um sexto ano que eu peguei alguns anos atrás, fazia muito tempo que eu não pegava o sexto ano de inglês. E ele super interessado, super curioso, uma postura legal, assim, era uma turma interessada, agitados, como todo sexto ano. E eu fui, né, ensinando eles a falarem, e comecei a levar frases, apresentação pessoal, e daí as primeiras avaliações. Falei, não, gente, vai para o vocabulário, né, vai mais devagar, porque eles não estão no ritmo que você tá, e eu tava com experiência de trabalhar com os maiores, então acho que é exatamente nesse ponto ali que ajuda. Gislaine, lê para nós a segunda e escolhe quem você quer que responda. Quem falta? Quem ainda não falou, que daí eu escolho. Deixa eu ver quem não falou ainda hoje. Eu acho que é a Kátia. As duas. A Adri falou no comecinho. Isso, então vamos para a Kátia. Então, a perguntinha: quais critérios utilizo para adaptar meus instrumentos avaliativos de modo que eles respeitem as singularidades e as necessidades de aprendizagem dos estudantes? Tá, então, eles, na verdade, os alunos têm, a gente sabe que eles têm maneiras de captar o aprendizado diferentes. Eu sou uma que eu não consigo aprender com o que o professor fala, eu preciso estudar depois. Mas a gente sabe que eles não estudam depois. Então, eu tento mudar, às vezes, colocar mais imagens, trabalhar imagens. Às vezes eu pego até vídeos do YouTube curtinhos, como se fosse mesmo de criança, vídeos explicando para eles entenderem melhor. Eu tento adequar a minha linguagem. Quando eu falo para eles, eu falo frases em inglês, eu tenho que simplificar algumas coisas para eles conseguirem entender. Eu tento evitar, às vezes, o excesso de textos. Tem uns textos lá que são muito complexos. Eu tento diminuir aquilo, às vezes até pulo,
de acordo com o nível deles. A gente sabe que são poucos que têm um nível de inglês bom na sala. Olha lá, uns 10%. E acho que é isso. Quando eu falo dos objetivos, eu tenho que ser bem clara, o que eu quero conseguir, o que eu quero atingir. É isso aí. Ótimo, é olhar, né, a nossa realidade e fazer essa adaptação mesmo, né? Ter um molejo, né, Kátia? Isso mesmo. Bom, gente, estamos seguindo aqui. Conceitos importantes que a gente vai ter. Então, a gente vai trabalhar agora nessa referência com objetivos de aprendizagem, né, que são os itens essenciais do que os estudantes devem saber e compreender, bem como que devem ser capazes de fazer em determinado nível de aprendizagem. E aí, os critérios de avaliação, eles dão indicações claras acerca do que é importante aprender. Instrumentos avaliativos permitem ao professor colher informações voltadas à identificação das aprendizagens em sala de aula, bem como na tomada de decisões sobre os caminhos a serem seguidos. Aí aqui, gente, eu coloquei mais alguns detalhes que eu acho que seriam importantes a gente pensar. Então, os objetivos de aprendizagem representam os itens essenciais do que os estudantes devem saber e compreender. Às vezes, o objetivo da aprendizagem é o mesmo da aula. Às vezes, não. Né? E tá tudo bem. Né? Às vezes, eu tenho uma aula do RC Online e ela tem um objetivo. Mas eu posso ter um objetivo de aprendizagem dentro daquela aula, dentro daquele mesmo conteúdo maior ou até menor do que aquilo. E continua sendo um objetivo de aprendizagem, porque é o que eles devem ser capazes de fazer para alcançar aquilo. Então, eles são compostos basicamente pela interação de um verbo e um tema. Então, exemplos ali do sistema compreenderam? Um exemplo, compreender o funcionamento do sistema de escrita alfabético, português primeiro ano. Identificar os elementos de prisma e pirâmide, matemática terceiro ano. Compreender a noção de hidrosfera, atmosfera e litosfera, ciência sexto ano. Então, os verbos, eles são expressos ali nos objetivos de aprendizagem para referenciar o processo cognitivo que deverá ser desempenhado pelo estudante e o objeto ou tema representa o conteúdo, o conhecimento que se espera que o aluno construa para mobilizar o processo cognitivo mencionado. E aí, nos critérios de avaliação, né, a gente está trabalhando, depois vai ter a referência para vocês que está linkado no slide com o livro do Fernandes, 2021. Então, além dos objetivos e dos instrumentos, é importante que o professor estabeleça critérios avaliativos a serem empregados no trabalho em sala de aula. Então, os critérios de avaliação não são distribuições de ponderação ou de pesos por temas ou subtemas de um dado domínio ou unidade curricular. Critérios são indicações claras acerca do que é importante aprender e, consequentemente, pode se avaliar através de uma ou mais tarefas. Então, o critério, ele tem que estar claro para nós, mas é importante que ele seja claro também para o aluno, né? Para que ele saiba o que é importante aprender. Nesse caso, olha, quando a gente terminar esse conteúdo, vocês têm que estar sabendo, no mínimo, isso, né? E para a gente chegar nisso, vocês serão avaliados assim, assim e assim. Então, é algo que eu acho que ajuda muito a gente nesse processo avaliativo. E aí, seguimos um pouquinho mais com os critérios. Então, a gente vai pensar ali na adequação, na clareza. Deixa eu ver se dá tempo da gente ler aqui. Acho que dá. Então, na adequação, cada critério representa um aspecto relevante do que se espera que o aluno aprenda em relação ao domínio ou ao tema de uma dada disciplina. Clareza, cada critério é passível de ser claramente compreendido por professores e alunos. Os seus significados e os seus limites devem poder descrever e explicitar sem dificuldade. Observação, cada critério deve permitir descrever um nível, uma qualidade de desempenho do aluno que possa ser identificada por qualquer pessoa para além do próprio aluno. Independência, cada critério identifica uma e só um aspecto da aprendizagem evidenciado pelo desempenho que se pretende avaliar. Completude, os critérios no seu conjunto descrevem todas as aprendizagens relevantes que o desempenho do aluno deve permitir avaliar e devem permitir descrever níveis de desempenho. Cada critério, está cortando para mim, é passível, em cada critério é possível considerar-se um dado número de níveis de desempenho que apresentam um contínuo de qualidade. Por exemplo, qual é o mínimo que eu tenho que ter? Qual é o médio? Qual é o máximo? Isso pensando em
3 níveis ali. Esse aqui também vai ficar para vocês, tá, gente? Eu quis trazer algo mais detalhado, porque eu acho que pode ajudar muito nos insights de vocês para fazerem o planejamento lá pro PDP. E aí, os instrumentos avaliativos. Opa. Aqui. A escolha e a elaboração de instrumentos avaliativos que permitem ao professor colher informações voltadas à identificação das aprendizagens em sala de aula, bem como na tomada de decisões sobre os caminhos a serem seguidos. Exige que o docente tenha, num primeiro momento, contato com os objetivos de aprendizagem esperados para aquela turma, bem como o tipo de habilidade cognitiva que o estudante deverá ser capaz de realizar por meio da tarefa realizada. Então, qual é, né, a habilidade cognitiva que ele tem que ser capaz de alcançar quando ele for fazer essa atividade. Certo? E vamos para o exemplo daí. Gente, eu fiz uma alteração aqui, porque eles trouxeram para a gente um exemplo da nossa área do conhecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia. Então, um exemplo que nós tínhamos aqui... Opa, ele não copiou o link. Espera aí que eu vou pegar o link. Esse link aqui, gente, se vocês quiserem abrir, mas ele vai ficar linkado no slide depois também. Deixa eu só ver se ele tá aqui no slide. Tá. Então, gente, aqui nós temos um slide, eu vou passar rapidamente por ele, porque eu quero mostrar um outro para vocês que é do nosso componente mesmo, que eu acho que talvez faça mais sentido. Então, nós temos um slide de língua portuguesa, e ele vai mostrar essa ideia de objetivos, de objetivo de aprendizagem, de critérios, né? E vai trazendo um instrumento ali, e aí vai mostrando a partir desse olhar sobre uma aula do RCO. Tá bom? Então, eu vou deixar esse aqui como material para vocês olharem depois como exemplificação de ideias. Então, nós temos ali, ó, a gente estava vendo tinha de história, de português, de língua portuguesa, esse aqui. Aí tem um exemplo de história. E tem um exemplo de matemática. Tá. Mais um exemplo de biologia. Mas a língua inglesa aqui, daí a gente não tem slides. Aí eu fiz um outro documento. E eu queria que vocês olhassem junto comigo. Que é esse aqui. Gente, o que eu fiz? Por que eu perguntei, então, se vocês estavam... Peraí, que não é esse é o link, gente. Deixa eu pegar o outro link dele que não tá no jeito que eu queria. Só um pouquinho. Vou pegar aqui no Drive. Esse aqui. Por que eu perguntei para quem tem no ano se vocês já tinham trabalhado com a aula de meritocracia? Porque foi em cima dessa aula que eu gerei esse plano. O que eu fiz? Eu já estava trabalhando com essa aula, já tinha pensado na minha atividade avaliativa, e aí veio a proposta aí da gente trabalhar as avaliações internas com vocês. Aí eu coloquei na IA, expliquei o que eu queria que ela fizesse a partir da aula da RCO e da atividade avaliativa que eu já tinha. Então, a partir disso, quero mostrar para vocês o que ela trouxe, que eu acho que também é uma possibilidade para vocês no planejamento de vocês, né? Por que não usar a IA para automatizar isso para a gente? Porque eu tinha a ideia na cabeça, mas ela ajudou a estruturar ali. Então, a aula da RCO é essa aqui, ó. Eu vou passar rapidamente. Eu, particularmente, como adoro criticidade, eu gostei bastante da proposta dessa aula. Só que ela traz muito pano para manga. Então, você vai longe, se você deixar, você vai 5 aulas conversando com os alunos sobre isso. Então, aqui trabalhei um pouquinho esse momento, daí falei para eles, falei, gente, hoje vocês têm que sair da sala de aula refletindo criticamente sobre esse assunto. E aí levei esses questionamentos, né? O que eles entendiam por meritocracia, em uma turma eles não sabiam, em outra turma eu já tinha um aluno muito bem posicionado em relação a isso. Aí falei sobre a questão, conversamos sobre a questão do sucesso e do esforço pessoal. E fui indo com eles. Então, eu achei que ele traz ali o conceito de meritocracia também. Aí ele traz 2 exemplos. Ele traz o exemplo de 2 corredores com os mesmos talentos, mas com condições diferentes.
Aí traz outro exemplo de uma estudante de escola pública, de uma escola privada, a gente foi discutindo isso também. E aí trazendo questionamentos para que eles comecem a refletir criticamente sobre esse assunto. E aí vai trazendo, e aqui aí ele traz uma entrevista extremamente crítica em relação ao posicionamento sobre a meritocracia, que essa parte eu não conseguia começar a trabalhar com eles em sala de aula, que não deu tempo, porque deu pano para manga. E aí a gente vai trabalhar em cima disso, certo? Isso é o que eu pretendo fazer, mas estou mostrando a aula para vocês, porque também é uma aula que para quem tem primeiro ano vai aparecer, certo? Aí ele traz os marcadores de opinião, né, que é a estrutura que vai pedir para que eles consigam usar, e a indicação do que vai usar também na plataforma. E aí fechou a aula, né? Ato e opinião, e fechou. A partir disso, o planejamento, então. Então, o plano de aula que tá bom para vocês, a visualização, tá muito pequeno. Como que tá, meninos? Tá bom? Então, tá bom. Então, ó, objetivo de aprendizagem. Refletir crítica e reflexivamente sobre o tema meritocracia, considerando dimensões culturais, sociais e ideológicas, posicionando-se de maneira coerente e respeitosa em língua inglesa. Então, ele é um objetivo mais abrangente. Eu não coloquei estrutura aqui, porque a estrutura precisa ser usada para chegar nessa competência maior, né, do objetivo da aprendizagem. E aí, habilidade. Expressar opinião em língua inglesa utilizando estruturas simples, usar conectores básicos, because, and, para justificar ideias, empregar vocabulário relacionado ao tema, que a gente vai ter nos slides, e produzir um pequeno texto argumentativo. Na verdade, não vai ser texto, eles vão meio que responder questões ali. Critérios avaliativos: posicionamento crítico sobre o tema, expressão de opinião em língua inglesa, uso de conectores para justificar ideias, uso de vocabulário pertinente ao tema e organização de uma produção escrita. Rubrica dos critérios. Então, quais são os critérios e o que se espera? Aí, gente, eu parti do que já vem sendo trabalhado em relação à representação e do que a gente trabalha muito no Se Liga, os 3 níveis, né? O inicial, o intermediário e o avançado. Então, quais são as rubricas em relação ao primeiro, né? Eu tenho 5 critérios, então eu tenho uma rubrica para cada critério ali. Então, em relação ao posicionamento crítico, se o aluno tem um conhecimento avançado, ele deve apresentar opinião com justificativa relacionada a aspectos sociais, desigualdade e oportunidade. Ele deve ser capaz disso. Intermediário, apresenta opinião com justificativa simples. Inicial, não justifica ou não se posiciona, ou se posiciona de uma maneira... esse aqui já é um critério que eu vou adaptar. Então, não se justifica ou se justifica de uma maneira muito simples ainda, né? Ele ainda está tendo ali. E esse critério aqui, ó, eu vou até deixar em vermelho, que é um critério que eu mudaria, não deixaria assim, ó, tá vendo? IA que criou. O critério inicial é não utiliza, gente? Concordam comigo? Vocês concordam comigo que isso não é um critério inicial? Isso é um critério de um aluno que não fez. Não um critério inicial, porque um inicial, ele faz alguma coisa pelo menos, concordam? Então, quando eu penso ali em expressão de opinião, então o critério era expressão de opinião em língua inglesa. O avançado, utiliza corretamente, I think, in my opinion. Utiliza de forma incompleta. Aqui ele deveria utilizar, mas ainda com bastante erro, com bastante dificuldade. Mas não quer dizer que ele não utiliza, né? Aí teria que ter um 4º nível, que seria o nível não utiliza. Aí que é o que a gente consideraria como 0. Concordam comigo? Aqui também, ó, vou deixar tudo em vermelho. Por isso eu coloquei, gente, eu gerei pela IA, eu olhei por cima e tô trazendo para vocês, porque eu acho que é bem esse o processo. A gente pensar em gerar, em pegar ajuda, mas estão vendo que esse olhar nosso é necessário. Então, aí uso de conectores, se ele utiliza, ou utiliza com erros, ainda de forma limitada, e aqui também utiliza bem pouco. Vocabulário, e ele traz aqui as rubricas, organização da escrita, certo? E aí, instrumentos avaliativos, produção escrita diagnóstica, resposta à pergunta, do you think success depends only on effort? E observação da participação oral durante a discussão inicial. Também pode ser um instrumento avaliativo, né? Qual aluno que esteve mais participativo em relação ao assunto? Talvez o inglês dele não esteja tão bom, não esteja tão afiado estruturalmente, mas em relação à competência para falar sobre o conteúdo. Ele pode demonstrar isso aqui durante as aulas com muita facilidade. E a atividade de reescrita também pode ser um instrumento avaliativo.
E aí, então, tem aqui o desenvolvimento da aula, ele traz ideias ali para o desenvolvimento da aula, caso você queira fazer adaptações em relação a seguir o slide ou não. E a atividade avaliativa. Então, objetivos. Say your opinion in English, com sentenças simples. Parte 1. Circle and justify. Então, success depends only on effort? Yes or no? Because... Não depende por causa disso. Depende por causa... Então, aqui eu vou ver o desenvolvimento dele na escrita. A meritocracia is fair. Se a meritocracia é justa. Sim ou não? E aí, aqui eu vou ver o desenvolvimento dele da escrita. E aí, aqui, ele vai completar. I think success depends on, né? Eu acho que o sucesso depende de. Eu acho ou eu não acho que a meritocracia é justa, por quê? E aí, completar as frases ali, e eles vão ter uma help box com palavras que estão nos slides e que podem ajudar no tema, certo? E aí, as rubricas. A primeira rubrica que ele fez para mim foi essa aqui, certo? Pensando em um ponto, ele colocou ali o 0, o 0,5 e o 1, expressou com muita dificuldade, expressou... Então, o que eu podia fazer? Eu colocar assim, expressou de maneira incompleta. Aqui, expressou com muita dificuldade. Então, eu posso mudar o critério, né? Então, expressou de maneira incompleta ou com muita dificuldade, eu colocaria ali e eu mudaria a nota. Por exemplo, eu faria 1,07,04. Eu mudaria aqui. E aí, o 0 para não expressou. Eu colocaria mais um nível nessa rubrica, porque para mim tá pouco. E aí, ele vem lá, justificativa, uso da língua, participação e esforço. E aí, aqui, gente, a rubrica por nível. Então, eu tenho uma rubrica por nível fácil, por nível básico, que seria essa aqui, certo? Uma rubrica para o nível intermediário e uma rubrica para o nível avançado, mas é uma rubrica mais geral. Essa rubrica aqui, ela está mais detalhada, pensando em todas as questões. Essa aqui está mais geral, pensando em toda a atividade, mas pensando, esse meu aluno é um aluno limítrofe? Então, eu vou analisar ele pela rubrica do básico. Ah, esse meu aluno é intermediário? Eu vou analisar ele pela rubrica do intermediário. Esse meu aluno é mais avançado, tem um inglês melhor? Eu vou analisar ele pelo avançado. Pensando nessa personalização, é uma possibilidade do que a gente poderia fazer dentro de um instrumento avaliativo, certo? Vai ficar para vocês esse link, depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Ele é passível de muitos ajustes ali, né, que ainda a IA deixa lacunas, mas eu acho que ajuda muito a gente a concretizar ali uma ideia. Certo? Meninas, querem acrescentar alguma coisa em relação a isso? Querem trazer alguma ideia do que vocês pensariam em relação a amarrar objetivos, critérios e instrumentos avaliativos? Vocês acharam que ficou claro com o exemplo, que ainda precisa estruturar mais a cabeça de vocês? Me deem um retorno, por favor. No caso, a gente tem que fazer assim, elaborar os critérios? Nós vamos elaborar? Porque vocês vão, o PDP de vocês é utilizar um instrumento avaliativo. E aí você vai escolher quais critérios você vai usar. E para você chegar nesses critérios, você precisa ter objetivo de aprendizagem. Então, é tudo uma coisa correlacionada com a outra. Então, o PDP de vocês agora no segundo tema é vocês elaborarem uma avaliação interna de vocês. Prof, a ideia é vocês passarem por esse processo. Oi, pode falar. Então, é o seguinte, duas dúvidas. A primeira é se tem que ter a ver com o RCO, se tem que elencar com o RCO. Primeira dúvida. E a segunda é sim, eu já iniciei com as minhas turmas do 7º ano, né? Um trabalho, eles na verdade estão fazendo um processo ali de elaboração, e eles vão fazer uma apresentação e tudo mais. Até ouvindo ali os comentários e tudo mais, eu pensei até utilizar essas apresentações, o dia da apresentação, né? Como uma proposta de implementação, porque não é um critério de avaliação que eu estaria utilizando, né? É um tipo de avaliação onde eles vão apresentar, eles vão, enfim, né? Ter uma forma diferenciada de avaliar. Aí eu só teria que elaborar provavelmente o critério, o objetivo e essas coisas aí, né? Isso. Eu acredito que sim. Deixa eu abrir o PDP de vocês. Vamos adiantar um pouquinho já? Porque eu também não tenho certeza. Mas eu pelo que eu lembre do que eu olhei nele, não tem a obrigatoriedade do RCO. E você pode adaptar do que você já está fazendo também. Vamos ver aqui?
Já adiantando a proposta prof. para vocês? Oi. Precisa necessariamente valer nota esse trabalho ou eu posso só fazer uma avaliação diagnóstica, como se fosse? Você pode fazer uma diagnóstica. Tá. Ó, proposta... Ó, vamos olhar as duas propostas antes, então. Deixa eu... Vou até passar, acho que no slide, que é mais fácil. A gente já vai falar um pouquinho dos níveis, mas eu passo a proposta antes. E aí vocês já conseguem, eu acho que, realizar melhor na cabeça de vocês. Aí no PDF acho que tá melhor, gente. Peraí. Me perdi no PDF. Achei. Então, proposta. Instrumento avaliativo e adaptação curricular. Espera-se que o docente elabore e aplique um instrumento avaliativo com atividades em 3 níveis de complexidade. Então, tá vendo dos níveis ali que eu trouxe? Ó, básico, adequado e avançado. Fundamentada na taxonomia de Bloom e faça as adaptações curriculares necessárias para atender estudantes com necessidades educacionais especiais. Então, qual é o ponto aqui, gente? Você precisa fazer com os 3 níveis e, além disso, você tem que pensar em trabalhar as adaptações para estudantes de necessidades especiais, certo? Não está escrito que precisa valer nota e não está escrito que tem que ser com base no RCO, beleza? Proposta 2. Espera-se que o docente selecione o instrumento avaliativo que já aplicou, realize análise dos resultados e elabore uma proposta de recuperação fundamentada na taxonomia de Bloom que considere os diferentes níveis de aprendizagem e adaptações curriculares necessárias para ser desenvolvidas com os estudantes. Então, os dois são o mesmo, gente. Quando eu falo da proposta 2, a gente pensa em recuperação, né? A partir do que você já viu, do que você já diagnosticou, o que você vai trazer como instrumento avaliativo para melhorar ainda mais dentro dos níveis da taxonomia de Bloom ali e fazendo as adaptações curriculares, considerando as necessidades dos alunos. O outro, você vai usar um instrumento avaliativo, digamos assim, novo, né? A primeira vez que você está avaliando aquele objetivo de aprendizagem. A proposta 2, você já avaliou aquele objetivo de aprendizagem e você precisa reavaliar. Certo? Ajudou, Jennifer e meninas? Ajudou, prof, mas aí acho que a apresentação não se encaixa, porque assim, como ele pede os 3 níveis os 3 níveis ali, né? O básico, intermediário e avançado, na verdade a proposta ela é a mesma para todos, né? Não tem essa diferenciação de níveis, entende? Eles vão pegar um tema e eles vão elaborar uma apresentação sobre aquele tema. Então, tá, mas aí, pensando na apresentação, né? Por exemplo, o que eu faria no seu lugar? Precisa ter muito claro o que você espera deles. Então, você vai colocar os critérios. Gente, a apresentação de vocês... Quando é apresentação oral, eu faço mais em língua portuguesa, mas em língua inglesa também. Quando é apresentação oral, eu gosto de fazer com rubrica. Eu acho que ajuda muito, claro, é para nós e para eles. Então, eu coloco, critério 1, a apresentação de vocês tem que ser assim, assim, assim. Para isso, eu quero que você faça assim, minimamente assim, mediano assim, avançado, você vai ter que estar assim para você ser considerado avançado. Então, eu acho que aí vai te ajudar muito a rubrica. Concorda? Então, eu poderia colocar esses níveis dentro da minha avaliação, não necessariamente estipular, tipo, vou fazer uma prova fácil, uma média e uma difícil. Não necessariamente, seria na questão da rubrica. Porque, querendo ou não, a sua prova vai ser o comportamento deles na apresentação. Concorda comigo? Mas o que seria interessante, talvez, é que fique muito claro isso para eles, gente. Eu espero que tenha isso, né? E aí, outro ponto, se é uma avaliação nova, você tem que pensar em estudantes com necessidades especiais, porque está bem marcado ali na rubrica, e de alguma forma isso precisa aparecer marcado na gravação, que é o desafio maior. Né? Vamos lá, então, para a taxonomia de Bloom. Voltar um pouquinho ali, acho que vocês já devem ter visto mais que eu, inclusive. Então, pensando nessa questão do memorizar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Eu acho que só aqui eu já consigo fazer uma rubrica em 3 níveis. Né? Eu posso dividir ele, memorizar, compreender, nível 1. Aplicar e analisar, nível 2. Avaliar e criar, nível 3. Dentro da proposta e do critério avaliativo que eu vou usar. Dimensões do conhecimento, eu também preciso pensar neles, que é o factual, procedimental, conceitual e metacognitivo. Eu achei que só isso não seria suficiente para nós, então eu trouxe um pouquinho mais mastigado ali nos próximos slides. Então, só lendo essa parte aqui com vocês,
Quando cruzamos as dimensões do processo cognitivo com a do conhecimento, conseguimos detalhar mais as ações e os tipos de conhecimento, deixando claro para o estudante o que é esperado e facilitando o processo de avaliação. Então, percebam que isso está sendo bem pontuado, deixando claro para o estudante o que é esperado, para que isso facilite o processo de avaliação, tanto para você quanto para ele, né? E aí, aqui eu trouxe um pouquinho, então, do que ele fala sobre a dimensão do processo cognitivo. Então, é a forma como o conhecimento é adquirido, vai da memorização, que é o estágio mais simples, à criação, que é o estágio mais completo. Que é ali o da taxonomia de Bloom, né? Eu acho que esse ele tá tranquilo. Aí, as dimensões do conhecimento. Tem, então, os objetivos dizem respeito ao conhecimento que se pretende construir, e esse conhecimento pode ser organizado em 4 tipos. Então, o factual, os fatos, os acontecimentos, elementos concretos. Por exemplo, o ano do nascimento de alguém, né? Então, é factual, é o fato. Conceitual, classificação, teoria. Então, compreensão do que são mamíferos. Eu esqueci de deixar em negrito ali. Daí, o procedimental. Como que eu faço isso, né? O método, a regra, a técnica, o procedimento, o passo a passo. Exemplo, cálculos matemáticos. E o metacognitivo, que seria autoconhecimento, ou seja, ao que se sabe e o que ainda é preciso aprender. Exemplo, saber como estudar determinado conteúdo de forma mais eficiente. O metacognitivo entra nessa parte do autoconhecimento aí. Eu saber como é que funciona para mim ou como é que não funciona para mim. Gente, voltando aqui então no slide. A ideia é conectar esses dois. Certo? Conectar os níveis da taxonomia de Bloom com essa parte da dimensão do conhecimento. Se ele é um fato, se ele é um procedimento, se ele é um conceito, se ele está relacionado à metacognição. Precisa ser só um? Não, pode ter vários ali junto agregados. Certo? Dúvidas até aqui? Ou dúvidas que eu consiga resolver? Ou ainda não? Tranquilo? Então, vamos para o PDP? Então, essa é a ferramenta aí que ajuda vocês nesse processo. E a gente vai conhecer um pouquinho dele. Deixa eu só pegar o modelo dele aqui. A gente já estava vendo. Ele não vai mudar muito. Então, gente, tá aqui. A estrutura vai ser a mesma aqui no começo. O encontro do diagnóstico. E aí, a gente vai ter que responder hoje, daqui a pouquinho vocês vão ter um tempo, nós vimos um slide, que foram aquelas questões que vocês leram, ó. De que maneira os instrumentos avaliativos que utilizam evidenciam o processo e os desafios enfrentados pelos estudantes durante o processo de aprendizagem, e quais critérios eu utilizo para adaptar mais instrumentos avaliativos, de modo que eles respeitem as singularidades e as necessidades de aprendizagem. Então, daqui a pouco vocês vão ter um tempo para fazer o preenchimento inicial e responder esses 2 questionamentos para a gente já ir refletindo em relação a isso. E aí, aqui, a gente já trouxe as 2 propostas, a gente já conversou ali, né, sobre as 2 ideias. E aí, nós temos aqui, então, as etapas que vocês precisam cumprir. Se for a primeira, indicar uma turma, definir os objetivos de aprendizagem que serão avaliados, relacionar os conteúdos que serão avaliados a partir dos objetivos de aprendizagem. Então, nem sempre o seu conteúdo é o seu objeto, o seu objetivo, né, o seu conteúdo, ele serve como habilidade para você alcançar o objetivo, né? Selecionar o tipo de instrumento avaliativo que será aplicado, elaborar o instrumento avaliativo com atividade em 3 níveis de complexidade, básico, adequado e avançado, realizar as adaptações curriculares necessárias para entender as necessidades educacionais especiais, e eu vou aproveitar que está fresquinho, gente. Uma coisa que a nossa técnica da série falou. Gente, quando você pensa em adaptação curricular para estudantes com necessidades especiais, você tem que pensar que, dentro desse objetivo de aprendizagem, o que minimamente, né, nem que seja minimamente, eu vou buscar que ele alcance. Então, não posso estar fazendo uma atividade com um objetivo e levar algo adaptado para ele totalmente fora. De alguma maneira, eu tenho que pensar o que pelo menos um pouquinho desse objetivo de aprendizagem eu consigo levar para ele. Certo? Descrever em tópicos as etapas do planejamento a serem desenvolvidos em implementação e escrever os resultados esperados após a implementação do planejamento. Gente, aqui fica uma pontuação mínima,
Nesse caso, eu preciso ver no planejamento anexado a avaliação de vocês, se ela for, né, escrita, né, por exemplo, a da Jennifer, se vai ser oral, eu preciso ver no planejamento a rubrica e os critérios avaliativos ali, para que a hora da gravação seja mais fácil de visualizar. Concordam comigo? Aí, na proposta 2, elas vão ser bem parecidas, ó. Indicar a turma para aplicação, selecionar o instrumento avaliativo para análise dos resultados. Então, nesse caso, quem optar por essa, precisa me mostrar o instrumento avaliativo que já aconteceu antes, para entender por que você fez o novo instrumento avaliativo. Indicar objetivos de aprendizagem, relacionar os conteúdos para recuperação a partir da análise dos resultados dos instrumentos avaliativos selecionados, estabelecer os critérios para avaliação para recuperação, selecionar a proposta de recuperação que será aplicada, elaborar a proposta de recuperação em 3 níveis também, básico, adequado e avançado, considerando análise dos resultados. Então, você já vai ter, e nesse caso, eu acho ainda mais fácil, né? Quando você vai fazer uma avaliação nova, você cria hipóteses. Então, a hipótese é que um aluno, para esse objetivo de aprendizagem no nível básico, tem que estar aqui. No nível intermediário, tem que estar aqui. Ali você já tem o nível dos alunos. Então, eu tenho 10 alunos no nível básico. Aí sim, que atividade eu vou propor para esses alunos no nível básico, para que eles melhorem a aprendizagem deles. Eu já tenho mais 15 alunos no nível adequado. Que atividade eu vou fazer para que o nível adequado fique melhor ainda? E eu já tenho 20 alunos no nível avançado, né? Sonho, né? Eu já tenho 20 alunos no nível avançado. Como que eu vou fazer com que eles avancem ainda mais? Né? Qual é a atividade que eu vou desafiá-los nesse caso? Então, eu acredito que nesse caso precisa ser 3 atividades realmente diferentes, e não 3 critérios apenas diferentes. Concordam comigo? Realizar as adaptações curriculares necessárias para atender necessidades especiais. Então, em ambos os casos, vocês precisam pensar nos 3 níveis e também nas necessidades especiais. Escrever em tópicos as etapas do planejamento e descrever os resultados esperados após a implementação, né? Onde que eu quero chegar, qual é a minha ideia que eu quero alcançar lá, e depois, no final, vocês vão refletir se vocês realmente alcançaram isso. Certo? Aí, a gente vem para a rubrica. Gente, pensem assim. Eu acho que alguns de vocês já estavam pensando, mas vale a pena a gente bater de novo na mesma tecla. A gravação precisa evidenciar para mim exatamente o que está ali, na evidência que a gente espera e nos critérios. O momento da gravação tem que ser esse recorte, porque por mais que eu saiba que você fez antes, por mais que você me conte que você fez depois, eu preciso trazer a evidência quando eu vou fazer o diálogo de vocês. Então, olha ali, ó. Primeira proposta, quando você vai fazer a avaliação. Na gravação, pode-se observar o professor em contexto escolar durante a implementação da prática, evidenciando o momento, então tem que ser o momento em que eu oriento. Então, aqui está bem claro, vocês têm que mostrar o momento que vocês estão orientando os estudantes e apresentando os encaminhamentos para a aplicação do instrumento avaliativo, seguido do início do desenvolvimento da atividade avaliativa pelo estudante. Então, tem que ter 2 momentos ali. O momento em que você orienta eles e o momento em que eles começam a fazer essa avaliação. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da Jennifer, porque ela já concretizou um pouquinho da ideia dela. Não sei se ela vai manter essa. Mas então, a Jennifer vai fazer uma atividade oral. Ela precisa, na gravação dela, olha, gente, a gente vai fazer uma atividade oral, o trabalho de vocês é isso, vocês serão avaliados assim, o critério é assim, assim, assim. Eu espero que vocês cheguem nisso, nisso e nisso, o mínimo é isso, vocês têm que chegar nisso. Explicou? Aí você vai trazer os primeiros grupos para apresentar dentro do recorte da tua gravação. Certo? E nesse caso, eu acredito que seja importante que você ou evidencie o entendimento do aluno com necessidades especiais, a hora que você está fazendo a sua orientação, ou que o grupo gravado tenha um aluno com necessidades especiais ali. Então, o registro deve evidenciar de forma clara e coerência entre planejamento e prática, bem como mediação docente no processo. O critério 1, orientação e encaminhamentos prévios para aplicação dos instrumentos avaliativos. Então, ele vai falar aqui e ele vai trazer os verbos lá da taxonomia de Bloom. Então, vocês vão ver que a rubrica do integralmente e do supera, ela não está muito diferente, ó.
Vocês vão ver que para eu entrar no Supera, tem que ser, ó, cumpriu todos os níveis do atendeu integralmente e acrescentou-se esse. E tem que estar aparecendo na gravação. Então, gente, foquem ali no integralmente, como sempre, esse é o nosso objetivo. Conseguiu Supera? Excelente, mas é o integralmente que a gente precisa. Então, organiza os estudantes previamente na sala, de forma intencional, explica didaticamente, orienta os alunos e pergunta se eles compreenderam para esclarecer. Então, você precisa ter o feedback deles, se tá claro que você passou para eles também. E aí, o critério 2, aplicação do instrumento avaliativo para o estudante, considerando a atividade em 3 níveis de complexidade e adaptação curricular necessária. Então, precisa ver isso e precisa ver isso aqui também, certo? Aí, a mesma coisa, ó, circula pela sala durante a avaliação, realiza intervenções pedagógicas direcionadas, acompanha o estudante com necessidades especiais. E aí, gente, quando eu vou explicando para vocês, eu já vou imaginando como que eu faria no lugar de vocês. Então, eu vou trazer ideias e vocês veem se é útil ou não. Mas, por exemplo, como que eu vou conseguir evidenciar o acompanhamento de um estudante com necessidade especial? Se eu fosse a professora. E como que a minha formadora, que vai assistir o meu vídeo de 15 minutos, vai conseguir evidenciar isso? Por 2 fatores. Eu preciso ter registrado quem são esses estudantes no planejamento. Concorda? Nominalmente. E no momento que eu estou fazendo a gravação, nominalmente, eu preciso chamá-los. Entendeu? Aí eu consigo evidenciar. Eu, pelo menos, imagino assim. Por exemplo, a Maria tem necessidades especiais. Aí eu vou falar, ó, Maria, Joana e Carla são alunos de necessidades especiais que precisam de atividades adaptadas. Já tenho a palavra, tá, Gislaine? No momento da gravação que você está circulando ali, você pode ir pontualmente ali nesse caso. Certo? Gislaine. Prof, mas aí a gente vai ter que ser discreto, né? Até para não chamar a atenção da turma que a gente está tentando gravar, né? Eles ali, porque tem a questão de, né? Você não expor o aluno, né? Exatamente. Esse é o desafio. Eu achei bem difícil, eu achei bem complicado para a gente conseguir fazer isso, não é? Eu concordo. Por isso que eu tentei colocar. Eu pensei em talvez vocês deixarem isso evidenciado, deixarem as hipóteses de alunos que você pode ser que você vá até eles, entendeu? Talvez não um, né? Não sei como que tá a questão das necessidades educacionais especiais de vocês, mas está claro que precisa estar evidenciado. E eu concordo com você, Gislaine, que é um desafio. Difícil, né? Difícil porque você tem que ter esse molejo. Oi, Francine. Nesse caso, não seria melhor a gente escrever os nomes no planejamento dos alunos que tem, né? O laudo que tem. Isso. E durante a gravação, mencionar esses alunos, mas não falar que ele tem laudo, tem Não, é exatamente isso. É exatamente essa a ideia. Então, eu mencionei que o João é portador de necessidades especiais no meu planejamento. João, vem cá, deixa eu ver como é que tá. João, você entendeu? É bem essa ideia que eu pensei. A gente pode expor o aluno ali, eles podem não gostar. Isso. Isso. Então, isso que eu pensei, exatamente, Francine. Você não vai falar no momento da gravação, você tem necessidades especiais. Não, você deixa isso claro no planejamento, que a hora que você falar o nome dele na gravação, eu ligo os pontos. Porque a gente tem tantos alunos que precisa de adaptação, flexibilização, como a gente tem aqueles alunos que também precisam de enriquecimento, né, curricular, porque tem altas habilidades, né? Tem aquele que tem um problema de visão, né? Então, daí é mais questão física, né? Não é tanto ali cognitivo. Exatamente. E assim, às vezes a gente tem aluno que não tem laudo, mas ele precisa dessa adaptação, que é o aluno ali que eu vou pegar no nível básico. Você concorda? Às vezes ele não tem um laudo, mas você sabe que ele precisa de uma mulher específica. E eu acho que isso é muito válido pontuar. Aluno tal, tal e tal, não tem laudo, mas são alunos que percebem que precisam de um acompanhamento mais detalhado e que apresentam necessidades mais específicas, né? Desafiador, gente. Aí, a outra aqui vai ficar muito parecido, tá, gente? Orientação é a mesma coisa aqui. Vocês vão ver que as rubricas, elas estão muito parecidas, né? Organiza os estudantes, apresenta, orienta, pergunta se eles entenderam. Então, a rubrica tá igual.
Critério também aqui, ó, desenvolve a proposta a partir da análise de dados, considerando diferentes níveis de adaptação curricular. Mesma coisa, ó, circula monitorando, realiza as intervenções, acompanha estudantes com necessidades especiais. Certo? Então, vocês vão ver que eles estão muito parecidos, o que vai mudar é de onde você parte. Se você parte de um objetivo de aprendizagem novo, ou de um objetivo de aprendizagem que você já avaliou e você está reavaliando. Dúvidas ainda? Por enquanto, não? Essa Pode falar. atividade a gente tem que implementar quando? Vocês vão ter a partir de sexta-feira que vem. Vocês vão ter, nós vamos ter 2 semanas, então vocês vão ter do dia 24 até 24. Eu acho que até lá a gente volta dia 14. Gente, deixa eu pegar aqui para eu não falar besteira para vocês. Até o dia 8? Por aí. Uhum. Eu acho que sim. Eu só vou. Deixa eu confirmar, pegar o calendário aqui para eu não falar besteira, porque a gente vai ter mais tempo. Graças a Deus, dessa vez nós temos mais tempo, tá? Que cronograma de vocês. Então, ó, planejamento, nós vamos ter ali, então, até o dia 16, o nosso planejamento. Não, dia 16 é hoje, dia 23, certo? E aí, nós vamos ter... A nossa socialização, gente, é no dia 14, não, 14, 13. Dia 14 de maio. Então, se a nossa socialização é no dia 14 de maio, nós temos a semana do dia 27 e a semana do dia 4 completas ali para a gente fazer. Certo? A prática e o planejamento. Pode falar, Adriana. Eu acho que é dia 21, professora. Parece que é a semana do dia 4 a 8, 11 até a 15. Tá com aquela cor da semana de observação. Então é dia 21. 21. É isso mesmo. Uhum. É 21, vai dar 2 semanas completas. O que eu preciso que a gente se organize? Verdade, Adri. E daí eu peguei outro documento e ainda não estava, no calendário tá isso. Uhum. Então, a gente vai dar 2 semanas completas. O que a gente precisa combinar? Como a gente vai ter 2 semanas, vão ser 2 quintas-feiras sem reunião, certo? Eu pensei em a gente agendar 4 de vocês em uma quinta-feira e 4 de vocês em outra. Então, por exemplo, os que ficarem na primeira quinta-feira precisam fazer a implementação até a segunda dessa quinta-feira. Porque, gente, eu preciso de 48 horas para poder olhar com calma a gravação de vocês. Eu preciso olhar ela e deixar ela dormir. E depois olhar de novo. E eu não consegui fazer isso nesse primeiro tema. E como nós temos 2 semanas, eu acho que é melhor. Deixa eu abrir o nosso calendário aqui para a gente se organizar. Vamos ver. Aqui, vou colocar. Só que quem pegar na primeira semana vai ficar com pouco tempo, né, prof, para implementar. Vai, né? não, por isso que eu já quis falar hoje, porque aí eu acho que tem alguns de vocês que vão querer pegar na primeira semana e tem outros que vão optar pela segunda. Ou, em último caso, a gente faz sorteio, mas eu acho que não chega a precisar disso. No primeiro ele teve quem? Então, é bem aqui, ó, nós estamos em abril 16. A gente tá aqui, semana que vem planejamento. Então, ó, dia 24 até o dia 30, vocês têm a primeira semana ali de implementação e a semana inteira do dia 4. Tá? Então, aí eu queria ver... Eu queria ver não hoje, né? Semana que vem, gente. Quem já pensa em se programar para fazer a implementação ali do dia 24 até, no máximo, dia 28, aí a gente já marca para que seja o feedback dia 30. E aí, quem for fazer depois, a gente já marca para ser o feedback dia 7. Claro, gente, eu tenho horários na sexta, dia 8, eu tenho horários na terça, dia 5, dia 28, dia 29, dia 6.
Só que foi um desafio a gente encaixar os nossos horários, né? Então, vamos tentar priorizar na quinta. Ah, prof, não vai dar na quinta. Aí a gente vê os horários que a gente encaixa. Eu vou deixar a agenda do mesmo jeito, com os horários que eu tenho disponível, para a gente fazer em outros dias, se for necessário. Mas como nós temos 2 semanas, eu acho que dava para a gente priorizar na quinta, para não termos problema em relação à incompatibilidade de horário. Pode ser? E a turma de Então, vocês, eu acho que não chega a ser em 8, né? A turma de vocês é menos. Acho que nós somos em 7. Então, no temos caso, alguém assim, ali. eu que tenho só um padrão, né? Estou trabalhando só com padrão agora, e as minhas aulas são só quinta e sexta. Na quinta eu tenho mais hora de atividade, porque eu tenho hora de atividade concentrada, né? Agora não está concentrada, mas eu acho que vai concentrar. E as minhas aulas, elas estão na maioria na sexta, né? E vai ter feriado ali. Então eu gostaria Então, de ali fazer no teu depois. caso, Francine, Uhum. 24, dia 1º é feriado, dia 8. O problema, Francine, por exemplo, de você fazer no dia 8, é que nós não conseguimos fazer antes do dia 14, que é de 21 que é a socialização, né? É 21 a socialização, gente. Então dá tempo, Francine. Se você fizer dia 8, a gente consegue fazer dia 14. Né? Tá. Aí dá. Dá sim. Então temos um tempo um pouquinho, não vai precisar ficar tão corrido para você também. Gente, tranquilo com o prof, PDP. Opa, Pode desculpa. falar. Pode. No meu caso, se você puder voltar lá no calendário, Volto. como os alunos vão precisar de um tempo, né, para elaborar tudo, provavelmente eu vou conseguir fazer as apresentações deles naquela última semana de abril. Aqui, Sabe? dia 27 ou dia 30? Dá tempo tranquilo, porque daí, ó, nós podemos já deixar dia 7 marcado para você fazer o... porque se fosse só uma avaliação, uma coisa assim mais, né, específica, aí daria para fazer antes, mas como é apresentação, demanda mais tempo, né? Mas uma possibilidade que você tem, eu acredito que eles não vão conseguir apresentar em todos os dias, né, Jennifer? Uma possibilidade, talvez eu pensaria, hoje fiz a instrução e fiz a gravação. Amanhã eu volto, faço a instrução de novo, outro grupo apresenta e eu faço a gravação de novo, aí eu escolho o melhor. Né? Tem essa possibilidade também. Sim, pensei nisso também. Mas, na verdade, como existe a questão da inclusão, né? Aí fica um pouco mais complicado, Restringe né? um pouco mais. Aí eu vou ter que ter essa visão, esse olhar diferente nessa parte na hora de gravar, né? Porque eu tenho muitos alunos inclusos, eu vou colocar no planejamento, mas deixar visível ali essa parte que vai ser um pouco mais difícil. Eu até pensei em trabalhar com uma turma que tem uma aluna que ela é surda, né? Aí adaptar alguma coisa ali para deixar evidente, né? Que eu fiz alguma adaptação para ela. Mas estou pensando. Nada concretizado ainda. Vai pensando. Temos essa semana para isso. A ideia é que semana que vem você já vem com a ideia, pelo menos aqui já, né? Já fervilhando ali na cabeça para vocês botarem no papel no tempo que a gente vai ter. Então, gente, aqui seria eu explicar a proposta 1 e a proposta 2 para vocês, mas a gente já fez isso olhando o PDP, né? E aí, agora, a ideia é que vocês preencham, então, ali no PDP de vocês, a identificação, a reflexão, e já podem identificar o ano e a data prevista e qual das duas propostas, se vocês já conseguiram visualizar isso. Gente, tudo isso é passível de mudar. Então, por exemplo, a Jennifer, eu acho que vai ser essa série, eu acho que vai ser tal data, coloca ali. Eu já tenho essa ideia. Tudo pode ser mudado, ele é editável. E lembrem-se lá, o PDP vocês vão entregar só no dia da socialização, como foi esse primeiro. Certo? Então, vocês têm todo esse tempo para mexer nele, colocar os links, colocar o que for preciso. Gente, conseguem ir para lá e respondam aqui no PDP essas duas questões aqui que estão depois da identificação. Que está ali, encontro de diagnóstico, reflexão sobre a prática, questão 1 e questão 2. Pode ser? Vou ficar quietinha para vocês se concentrarem e responderem. E aí, assim que vocês forem terminando, deixem a mãozinha levantada, que aí eu tenho uma ideia sobre vocês terem terminado ou não. Eu vou ter que sair agora, porque eu vou retornar para a sala de aula. Tá, você consegue fazer depois? Vai fazer. Consigo, aí depois, você vai disponibilizar para a gente o link da gravação? Sim, sim. Ah, tá. Daí eu termino esse dia.
No máximo amanhã já vai estar lá no Classroom, tá? No Classroom? Ah, então tá bom. Aliás, Francine, eu acho que Uhum. não precisa nem ser no Classroom. Se eu não tiver subido ainda, se Uhum. você entrar no Google Agenda, a gravação Uhum. aparece ali. Também é um outro mês, se você quiser ver antes. Uhum. Então tá bom. Obrigada. Né? Tchau. Até.
Gente, como é que vocês estão aí no PDP? Jennifer falou quase que eu li lá. É que só tá a Jennifer aparecendo pra mim. As outras não aparecem a imagem. Vamos do slide agora que deixa só uma. Adriana já. Gente, eu vou fazer assim, só vou deixar essa última dica aqui, que é para que vocês já vão perguntando aí na escola de vocês sobre os resultados da prova Paraná Mais 2025 da escola de vocês, porque a gente vai precisar desses dados, eu acredito que nos próximos temas, e é bom que vocês já comecem a ter esses acessos, então fica o pedido, tá bom? Então, para o próximo, já pensem aí o que vocês querem planejar, já venham com a ideia bem estruturada para vocês terem esse tempo aí para registrar. E aí vai ficar bastante material para vocês no Saiba Mais, tá anexado no slide, mas eu vou criar um material também no Classroom para colocar esses materiais para vocês. Referências de hoje, e eu tenho esquecido de fazer print com vocês, então hoje eu queria fazer print. Me ajudem a lembrar, gente, por favor, não esqueça. Prontas? A menos, né? Onde é que tá? Pronto, foi. Meninas, se vocês ainda quiserem ficar terminando, fiquem à vontade, eu fico por aqui mais um tempo. Mas quem já finalizou quiser sair, estão liberadas, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem de mim, estou à disposição. Detalhe, eu postei para vocês a parte descritiva do diálogo, postei material individual. Se eu cometi algum erro, coloquei algum documento errado, depois, por favor, pontuem para mim, que eu fui fazer ontem à noite, tá meio dormindo já. E tem alguns PDPs que ou faltou entrega, ou faltou alguma informação ali, eu já estou com essa lista. Provavelmente amanhã eu entro em contato se precisar de alguma coisa. Tá bom? Mas se eu não entrar em contato é porque tá tudo certo. Certo? Bom resto de semana para vocês. Boas aulas na semana que vem. Nos vemos na quinta. Tá, gente? Até. Professora, Oi. Deixa eu parar a gravação aqui.